o som. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Que bom que estamos juntos aqui. Ô, João, seja bem-vindo, viu, cara? João tá de volta depois de um tempo. Tá os dois agora? Alô, som, agora tá os dois. Aí. Depois de um tempo fora, foi estudar, fazer o intercâmbio, voltou. Deus te abençoe, te sustente, te guarde. Tem muito serviço agora, negão. E vamos que vamos. Tamo junto. Tamo junto até a eternidade. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Os 4 primeiros slides eu vou passar em 2 minutos, porque eu conversei sobre eles na semana passada. E você que não esteve aqui também não viu, porque a internet aqui estava fora do ar, mas o pessoal da transmissão já prometeu que até terça-feira está tudo no ar, já funcionando. Então, você que não viu ainda essa mensagem, essa primeira parte, eu vou recapitular rapidamente. E você depois, na sua casa ou aonde você achar melhor, veja, assista, ouça. Porque aí você vai entender tudo que nós estamos trabalhando aqui já nesses 2 domingos. Mas você não vai perder nada. Você que não ouviu semana passada não vai perder nada, porque é uma continuação e não vai perder nada, eu prometo para você. E se você assistir então, aí que você não perde nada mesmo, aí que você está na mesma página. Na semana passada, eu comecei a compartilhar com você aqui que quando a gente termina uma obra, a gente corre um risco. O risco de ficarmos soberbos, ficarmos acomodados ou ficarmos insatisfeitos. Ficarmos soberbos, olha só como bom nós somos que fizemos tudo isso aqui. Olha que bom, agora nós não precisamos fazer mais nada. Agora está tudo resolvido, daqui em diante é só aquietarmos. Ou ficarmos insatisfeitos. Ficou bom, mas poderia ter ficado melhor. Deixa eu dar uma dica. Sempre que você fala que algo ficou bom e logo na sequência coloca um mas, de fato você não está plenamente satisfeito. Tá bom? Então para de colocar o mas. Só diga ficou bom, ponto. Nós temos que aprender a ser satisfeitos. Inconformados, que é uma série que começou semana passada, e vai todo esse mês de julho ela, mas satisfeitos. Satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. E você vai entender ao longo desses domingos o que eu quero dizer com isso. E essa série, né, esse texto, a leitura desse texto, o que me levou a ela, foi uma frase que eu disse no nosso primeiro domingo aqui, onde eu falei assim, não se acomodem com isso é só o começo. E aí, na ocasião, aquilo ficou ecoando na minha mente, e eu pensando assim, será que eu não estou sendo ingrato por tudo que Deus tem nos dado? Eu ainda estou querendo mais e mais e mais. E na semana, no dia seguinte, na terça-feira, melhor dizendo, eu então aqui meditando na palavra de Deus, Deus me deu esse texto. E quando eu digo Deus me deu, é porque eu estou lendo a Bíblia capítulo por capítulo. Eu não abro a Bíblia e falo assim, Deus, fala comigo aqui agora. Não, eu vou lendo capítulo por capítulo. Só para vocês terem uma noção, eu estou dizendo isso para ser didático, tá? Há 3 dias eu estou lendo genealogias. Fulano gerou ciclano, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou... E como é que você fala assim, Deus fala comigo, o que o Senhor quer que eu faça agora? Eu estou orando pelos meus filhos, pelos filhos dos meus filhos, pelos filhos dos meus irmãos. Porque uma genealogia mostra isso. Como uma geração passa aquilo de bom e aquilo de ruim que a geração anterior tem. Então essa tem sido a minha oração. E Alexandre e Lília estão num grande desafio. Alexandre sonha desde menino em viver do esporte. E ele tem feito isso já. E está numa competição esse final de semana. O tal do CrossFit. Então é um grande desafio. Então já era Deus falando assim, ore pelo teu filho. Ore para que Deus abençoe a vida dele. Então Deus fala assim conosco através da sua palavra. Mas você tem que ler a palavra, né? E aí enquanto eu meditava e eu lia e Deus falou assim comigo, não, você não está doido não, é para parar só quando eu mandar. Só pare quando eu mandar, Rodrigo. Quando você ouve alguém dizer assim, só pare quando eu mandar, o que gera no seu coração? Não precisa responder para mim, só pense.
Só pare quando eu mandar. Será que no seu coração vem assim, nossa, que grosseria. Nossa, que falta de informação. Tá bom. O que vem no seu coração? Vem no meu coração, tá bom. Porque Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, se Ele mandar eu calar a boca, eu tenho que calar a boca sem discutir. Eu entendo o que é autoridade. E não vou dizer, nossa, Deus está sendo tão mal educado ultimamente. Eu não vou ficar assim, nossa, só isso de informação, Deus? Deus é sábio. E Ele dá a quantidade de informação que Ele quer para nós. Ele não tem a menor responsabilidade. E aqui talvez é onde pega para mim, que eu já quero saber, Deus, mas e depois? Mas e amanhã? E Deus falou assim, a informação eu vou te dar na medida que eu quiser, e ponto. Entende isso? Então Deus falou comigo assim, Rodrigão, só para quando eu mandar. E aí eu falei, tá bom, Senhor, então vai me dizendo então quais são os próximos passos. Né? Vamos aí. E aí a gente trabalhou a ideia de 3 atitudes de quem quer ser abençoado. O que quem quer ser abençoado ou quem já foi abençoado deve fazer? Porque você não tem como, você que é da nova vida, você que é nova vida, não tem como dizer que nós não somos abençoados. Não tem. Você não pode dizer isso. Se você acha que você não é abençoado, você precisa vir falar comigo. Terça-feira, que amanhã é dia da bênção do meu descanso. Porque nós somos amplamente abençoados. E nós vimos então na semana passada, olhando para a vida de Eliseu, mais especificamente, que quem foi abençoado pelo Senhor tem que estar ao seu serviço até o fim da vida. O Eliseu já à beira da morte, ele serviu a Deus. O Eliseu já ali, moribundo ali, próximo para morrer, daqui a pouco nós vamos ler o texto, o Eliseu ainda estava servindo a Deus enquanto servia a um Deus mau, a um rei mau, melhor dizendo. Um rei que não fazia o que agradava a Deus. Nós vimos aí então vários textos, que eu vou só passar por eles, de como é que foi o chamado do Eliseu, de como é que o Eliseu foi abundantemente abençoado por Deus. Então todos esses textos aí lá de 1 Reis, capítulo 19, a ideia de que o Eliseu fazia parte de um grupo de inconformados, ou seja, ele não se contentava com pouco, ele queria muito de Deus. A grande questão, muitas vezes, que essa ideia nossa de nós ficarmos, e talvez a minha dúvida se deu por conta disso. Muitas vezes nós entendemos que aquilo que pode nos dar prazer e aquilo que nos é prazeroso é o que esse mundo pode nos oferecer. Mas a gente tem que mudar essa visão, porque esse mundo sim pode nos dar alguns prazeres, mas eles são temporários, eles são passageiros, eles são efêmeros, e grande parte deles são pecaminosos, inclusive. Agora, o prazer que Deus nos dá, ele é santo, puro, perfeito e incontável. Ou seja, eu quero mais desse prazer, eu quero mais desse deleite. Eu não me contento com pouco. E era o que o Eliseu era. O Eliseu era o indivíduo que quando o Elias fala para ele assim, pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele fala assim, eu quero porção dobrada. Eu não quero só o Espírito estar só você, eu quero o dobro. O que você tem, Elias, para mim ainda é pouco. O que você experimentou, para mim é pouco. Eu quero mais. Então, quem é abençoado sobremaneira, quem é abençoado nessa proporção, deve abençoar abundantemente, sem restrições. Elias fez 6 milagres, ou pelo menos temos registrados 6 milagres. Eliseu fez 12, ou 12 milagres de Eliseu registrados. E gente, quando você é o canal da bênção de um milagre, o milagre não é em você, é em quem recebe. Ou seja, você é um instrumento, uma ferramenta de Deus para abençoar outras pessoas. E mais uma vez, as aplicações que eu fiz é mostrando que nós somos abençoados. Deus nos abençoou. Isso aqui é um canal de bênçãos para esse bairro, para essa região, para essa cidade. E não só para essa cidade. A gente às vezes encontra com pessoas em outros lugares, de outras cidades, que falam assim, eu vejo vocês pela internet. Então a gente está abençoando gente fora de Ribeirão Preto.
E queremos abençoar cada vez mais. Então, só uma palavrinha também. Você que está me vendo aí, que está me vendo meio de lado, não é porque o pessoal colocou torto, não. É que nós fizemos algumas mudanças aqui, e aí o projetor ficou bem na frente da câmera. Então, o pessoal teve que jogar a câmera para o lado. Então, não está torto, não. É assim que ela vai ficar por mais algum tempo. Até nós conseguimos comprar uma câmera nova. Esse homem que já estava à beira da morte, foi um homem que abençoou e abençoou um rei mau. Aqui eu já começo a falar um pouquinho, finalzinho de semana passada, e eu não trabalhei isso na semana passada. Então, finalzinho de semana passada e já entrando no tema de hoje. Nós temos uma tendência de querer abençoar pessoas que são boas, pessoas que nos agradam, pessoas que concordam conosco, pessoas que, enfim, são legais com a gente. A gente tem muita dificuldade de abençoar quem não concorda com a gente, quem é mau, e esse rei era um rei mau. Segundo Reis 3:13, o mesmo capítulo aqui, fala que esse rei foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não foi um bom rei. Se você olhar para o livro dos reis, principalmente ali o segundo livro dos reis, o primeiro também, mas no segundo a coisa fica mais grave. E olhar especificamente aí para onde Elias e Eliseu profetizaram, eles profetizaram aonde nenhum dos 19 reis fizeram aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Eles faziam todo tipo de atrocidade, levantavam postes ídolos, colocavam imagens no templo do Senhor, faziam sacrifício infantil. Eram esses os governantes da época de Elias e de Eliseu. E é esse governante que Elias, já à beira da morte, vai procurar Eliseu. Vai buscar ali o último conselho de Eliseu. Vai buscar ali talvez a última bênção que Eliseu poderia dar para ele. Porque ele sabia, e daqui a pouco vai ter um quadro que mostra isso, que a palavra de Deus vem por intermédio do homem de Deus. Com isso você está dizendo que a palavra de Deus vem só pelo meu intermédio? Não, ou você não é homem de Deus. Entendeu? Hoje o homem de Deus aqui sou eu. Amanhã pode ser o Fábio. Amanhã pode ser o Belmiro, pode ser o Adriano, pode ser outro homem de Deus aqui. Eu sou um homem de Deus que fui para uma escola teológica. E talvez tenha um pouco mais de facilidade pelas oportunidades que foram me dadas de extrair algumas verdades do texto. Então o homem de Deus, seja homem de Deus. Para você ser primeiramente boca de Deus na sua casa. Mas para isso você tem que ler Bíblia, irmão. Você tem que vir no café dos homens. Que não é só ovo com bacon que a gente come, não. Tem palavra. Tá bom? Já põe na sua agenda. Todo primeiro sábado do mês. Já trava a agenda. Porque os homens de Deus, eles precisam ser abençoados e abençoar quem Deus queira que eles abençoem. Ou seja, não para de abençoar. Abençoe enquanto vida você tiver. Por isso que a Viviane brincou aqui e falou assim, já estou preparando quem vai me substituir. Eu falei, irmã, já está aposentando? Vocês vão ver lá na frente que o crente não aposenta, ele é promovido. Ele sobe de cargo. Ele deixa de servir nesta igreja visível, né? Essa igreja também é a igreja invisível, como a gente viu no conselho aqui, e vai servir na igreja celestial. A gente é promovido, a gente não para. Você diz, eu aposentei, eu estou cansado de igreja. Não é com a gente. Quem foi abençoado por Deus deve abençoar quem Deus quer que seja abençoado. E no caso aqui, segundo Reis capítulo 13, vamos ler novamente o texto. Novamente para você que esteve aqui domingo passado. E vamos ler agora para você que está aqui hoje e não esteve domingo passado. Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E chorando por ele, exclamou, meu pai, tu és como um carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse, pega o arco e as flechas. Ele pegou o arco e as flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel, põe a mão no arco. Ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei.
e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. E Eliseu continuou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre os sírios, porque destruirás totalmente os sírios em Afec. Disse mais: pega as flechas. Ele as pegou. Então disse o rei de Israel: bate no chão. E ele bateu 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou muito irritado com ele e disse: deveria ter batido 5 ou 6 vezes, assim atacarias os sírios e os destruirias totalmente. Mas agora atacarás os sírios apenas 3 vezes. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, porque às vezes a nossa humanidade, a nossa pecaminosidade, o nosso cansaço nos leva a querer parar, desistir, diminuir o ritmo a ponto de quase não querer mais caminharmos. Mas obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz e pelo Teu Santo Espírito que ilumina as nossas mentes e nos ajuda a entender e compreender aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Por isso, nessa hora eu peço mais uma vez, tenha livre acesso em nosso meio. Trabalhe em nossos corações, para que possamos entender o que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. O Senhor conhece, Deus, como cada um chegou aqui. E o Senhor conhece como cada um tem que ser trabalhado, tratado. Então, em nome de Jesus, faz isso, para a honra e glória do Seu nome. Amém e amém. Quem foi abençoado tem que abençoar enquanto vida tiver. Agora, quem quer ser abençoado tem que seguir o Senhor à risca. É o que o texto continua dizendo para mim. Nós já vimos que Eliseu, do versículo 14 até o 19, todo esse texto que nós lemos, foi um homem que mesmo no final da sua vida ainda estava abençoando, servindo a outros, cumprindo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Mas quando ele chega então no versículo 16, vai mostrar aqui, como eu já disse, que o rei vem até Eliseu, porque o rei queria as bênçãos de Deus. Naquela época, o contexto de guerra era muito grande, os reis viviam em guerra. E eu vou dizer uma coisa para você, daqui a pouco vai ter um quadro que vai mostrar sobre isso, mas já me adianto. Israel não viveu paz na terra porque não obedeceu a Deus. Não seguiu à risca o que Deus tinha mandado. Porque Deus, quando promete a terra, promete a posse, promete a paz e promete a prosperidade na terra. A posse, vocês terão a terra. A paz, vocês vão dominar todos ao seu redor. A prosperidade, tudo que vocês porem a mão vai prosperar. Mas como eles não obedeceram a Deus, como eles não seguiram a risco que Deus tinha feito, eles viviam em guerras. Rei após rei, um rei atacava o outro, o reino aqui estava dividido. Há ocasiões que um reino, entre o próprio povo, uma guerra civil, reino do norte, reino do sul, um ataca o outro, um quer dominar o outro. Uma guerra entre a própria família, entre o próprio povo de Deus. O rei sabia que a morte de Eliseu estava próxima. E ele faz aquilo que Eliseu fez para com Elias. Se você olhar lá atrás, quando Elias estava para ser levado embora, o Eliseu diz a mesma coisa que o rei disse aqui para ele. Isso talvez se tornou uma frase de impacto ali. Ele vai dizer: meu pai, tu és como um carro de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão mostrava que esse rei, Jeoás, um rei mau, que não fez aquilo que agradava a Deus, sabia que as vitórias que o povo tinha, vinha por intermédio da oração do homem de Deus. Esse rei sabia que, e com essa frase, com essa expressão, ele reconhece que Eliseu detinha aqui esse poderio bélico e militar, que sem pegar uma arma sequer, apenas com a oração, ele conseguia chamar os exércitos celestiais e todo o exército terreno que havia ali era destruído. Então ele busca o homem de Deus. E nessa ocasião, sim, Deus era mais exclusivo na sua comunicação. Ele tinha alguns homens, os seus profetas, e ele falava por meio desses homens.
Ele tinha os seus líderes, os seus sacerdotes, e ele falava por meio desses homens. Mas hoje, todos nós somos sacerdotes de Cristo Jesus. Todos nós possuímos esse sacerdócio. O véu foi rasgado. Nós temos acesso ao Pai. Mas na ocasião não era. Então, o rei vai até o Eliseu nessa intenção, porque ele sabia que os exércitos da Síria estavam ao redor e queriam então tomar o povo, levar o povo cativo. Então ele vai buscar a última orientação. E por isso ele diz essa frase: sabia que o tempo estava próximo. E é muito interessante que Eliseu tinha esse estilão meio, como a gente costuma dizer, meio curto e grosso, né? Ele não falava mais nada para o rei. O rei chega com toda essa saudação e ele fala assim: vai, pega o arco aí. Vamos logo ao que interessa. Vamos ao que interessa. Versículo 15, tem um estilo pausado, compassado. A própria leitura mostra isso. Pega um arco e as flechas. Ele pega. Põe a mão no arco. Ele põe. Agora abre a janela que dá para o Oriente. Não é qualquer janela. Ele abre a janela. Atira a flecha. Depois que eu colocar as mãos sobre as suas mãos, ele atira a flecha. Pausadamente. Todos os verbos aqui estão no imperativo. Todos os verbos são ordens. Ordens do homem de Deus. Logo, ordens de Deus. E deixa eu te dar um conselho. Quando você buscar conselho de alguém, primeiro, busque conselho de pessoas sábias. Pessoas que são orientadas pela palavra de Deus. Mas quando você buscar o conselho de uma pessoa sábia, orientado pela palavra de Deus, esteja disposto a segui-lo. Porque se você não estiver disposto a segui-lo, não perde o tempo não. Nem seu, nem da pessoa com quem você está indo se aconselhar. O rei, mesmo sendo um homem mau, ele busca o conselho e ele segue. Agora, havia o reconhecimento e a frase anterior, meu pai, de que Eliseu de fato era um homem de Deus. Então busque pessoas que você reconhece. Se você quer ser bem sucedido, quer ser bem abençoado, quer ser abençoado, busque pessoas que você reconhece que são pessoas que têm intimidade com Deus, que estão próximas de Deus e que podem de fato te orientar. E mais uma vez, não é exclusividade de quem está no ministério pastoral não. Todo homem deve ser um homem de Deus. Mais uma vez, eu repito isso. As ordens são dadas uma de cada vez. É por isso que eu disse, Deus não tem obrigação nenhuma de te contar o plano inteiro. Eu fico imaginando afoito. O profeta falando, pega o arco e as flechas. Eu já estava assim, Jesus, esse homem está para morrer, está nessa lerdeza, vamos logo, Eliseu, estou com pressa. Os sírios estão aí já ao redor. Aí ia lá, né? Eu pegava o arco e as flechas. Agora abre a janela. Oh Jesus, mas vai atirar agora, mas vai atirar em quem? Não tem ninguém aqui para atirar. Aí abre a janela. Agora atira o arco. Eu olhando para Eliseu. Já que o senhor está mandando, vamos atirar. E na minha cabeça assim, para que isso? Mas é o homem de Deus, se ele está mandando eu vou fazer. Aí ele fala assim, essa é a flecha da vitória. Obrigado, Deus te abençoe, que o Senhor te leve em paz. Aí o Eliseu tem que falar assim, não acabou, volta aqui, tem mais. Aí rapaz, estou com pressa. Entende isso? Ele trabalha pausadamente. Ele é específico. Arco, flecha, janela, a direção. Meus irmãos, Deus pode trabalhar no geral,
mas algumas vezes ele é específico. E na palavra dele há várias orientações específicas, que muitas vezes a gente fica assim, tentando entender os oráculos de Deus, os mistérios de Deus, e o básico que a gente está aqui já clarinho, a gente não entende, ou não busca entender ou praticar. Essa ideia do homem ser o sacerdote, ser o cabeça do seu lar, está claro, está no texto. Você não precisa de oráculo nenhum, não precisa de seminário, não precisa de grego, de hebraico. Só um pouquinho de português já é o suficiente. Deus é específico em algumas coisas. E se você vem para a palavra de Deus para buscar ouvir a voz dele, ouça e pratique. E é dentro dessa dinâmica, irmãos, que eu sempre quero mais e mais e mais. Esses dias eu estava falando para o pessoal, se você acha que sentar para ler a Bíblia 10 minutos é muito, eu quero te desafiar a querer mais de Deus. Porque 10 minutos não dá nem para o começo. Numa mente hiperativa que nem a minha, 10 minutos é para entrar no foco. É para esquecer tudo que está perturbando ao redor. É disso que eu estou dizendo, é desse mais de Deus que eu estou dizendo. É isso que Eliseu queria. Mais e mais e mais de Deus. Deus é específico em algumas coisas, queridos. E se você busca esse nível de conhecimento da vontade de Deus, creia, Ele vai te dar. É que tem coisa que Ele já te deu. E eu sei que não leu ainda. Fica lendo caixinha de promessa. Fica lendo versículo que vem na devocional do celular. E eu não sou contra isso. Eu sou contra você ficar só com aquele versículo. Pega aquele versículo e vai ler o texto. Abre a ideia. E fala assim, Deus, fala comigo. Ele é específico. E o rei faz direitinho como o profeta, o homem de Deus, estava falando. Aqui tem algo que para mim é lindo, maravilhoso. Tudo é lindo, mas isso aqui destaca. O texto diz que quando o rei pega o arco e a flecha, Eliseu coloca as mãos sobre as mãos do rei. Atirar um arco de flechas, atirar uma flecha no território do inimigo, demonstrava que você queria guerra. Mas funcionava como? O inimigo estava de um lado lá, ele estava te vendo, e você está do lado de cá. E aí o exército lá fica assim, será que ele quer guerra mesmo ou ele se veio aqui só para intimidar? Que muitas guerras nem aconteciam. O indivíduo olhava, via a quantidade de soldados que tinha do outro lado e falava, deixa para lá. Lembra da situação do Golias? Foi isso. Foi isso. Não vão brigar, pega o seu melhor aí que eu pego o meu melhor aqui. Não vão brigar. É assim que funcionava. Mas se alguém, o rei ou alguém que fosse um general daquele exército, pegasse a flecha e atirasse em direção, o outro chamava assim, então eles querem briga. É o que a gente, quando era moleque, quando era criança, fazia. Quem for homem, você que brincou na rua sabe o que eu quero dizer. Né? Era isso. Era isso. É isso aqui. Então, quando o Eliseu fala assim, atira, é Deus falando assim, é para ir para a guerra. E vai para a guerra porque a vitória é garantida. Essa flecha que você atirou aí, Jeoás, é a flecha da vitória. Esse homem representava a Deus, ele era a boca de Deus ali. Era Deus falando. E meus irmãos, quando Deus fala para você, Ele já deu a vitória. Não é que Ele vai dar, Ele já deu. Eu lendo esse texto, me vem à mente aquela passagem de Jesus com os seus discípulos. Jesus, depois de pregar durante o dia todo, ele então entra no barco e ele diz para os seus discípulos assim, passemos para outra margem. Ele faz uma afirmação. Ele não fala assim, gente, será que dá para ir para o outro lado? Gente, tem condição de nós ir lá de lá? Ele fala assim, passemos. E ele vai dormir.
E vem a tempestade, uma tempestade tamanha que faz aqueles pescadores, homens experimentados no mar, ficarem temerosos, achando que fossem morrer. E aqueles homens vão lá e acordam Jesus e falam assim: não te importas que morramos? E Jesus, na maior calma, levanta, repreende o vento, o mar, e fala assim: vocês não estão entendendo nada ainda, né? Vocês não estão entendendo nada, é versão minha. Eu já falei que a gente ia passar para o outro lado. Vocês estão preocupados com o quê? Essa é a flecha da vitória. Essa é a flecha da vitória. Vai que eu darei os sírios nas suas mãos. Você vai destruir eles completamente, é o que diz o texto, versículo 17 no final. Destruirás totalmente os sírios em Afec. Flecha da vitória. É Deus, meus irmãos, que diz aonde a gente deve atirar as flechas. É Deus quem diz que se a gente tem que atirar flechas. É Deus quem diz que hora que é para atirar as flechas. É Deus quem diz em que direção que a gente tem que atirar as flechas. Certa ocasião, bem lá atrás, alguém perguntou para mim assim: mas como é que você tem certeza que é nessa região aí que tem que plantar a igreja? Eu disse: eu tenho porque eu orei, e eu busquei orientação, mas eu também fiz o processo, fiz uma pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Acho que foi a mais aqui. Olha, gente, o meu está diferente. Sabe que eu mandei o velho? Ih, Davi, eu mandei o velho. Quanta mão aí, gente? Vou mandar de novo aqui. Eu fiz um arquivo novo hoje pela manhã e acabei enviando para o pessoal da transmissão o arquivo antigo, acredito eu. Porque ali está diferente. Quer ver que vai terminar esse? Ah lá, acabou. Está vendo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Contar uma história bonita? A visão, vou ligar no seu, vou mandar no seu WhatsApp, tá bom? E aí, enquanto o Davi atualiza para nós lá, eu vou falando com o meu esboço aqui. Falha pastoral. Isso acontece. Por isso que eu estou aqui, o quadro que eu estou vendo aqui, vocês não estão vendo ali. É um homem com uma flecha assim, jogando a flecha. É Deus, meus irmãos, quem vai dizer para nós onde nós devemos atirar, como nós devemos atirar. Então, como eu estava dizendo, eu pedi orientação de Deus. Eu entendo que essa pesquisa que eu fui fazer foi por orientação de Deus. Porque, gente, nós temos que desenvolver a ideia, e à noite eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quando eu começar a falar sobre a oração do Pai Nosso, a gente tem que começar a, de fato, atribuir honra e glória a tudo que nós fazemos a Deus. Porque a gente faz assim, ó, eu fui bem sucedido nisso, a gente fala assim, não, graças a Deus, mas eu tive que, não, você teve, mas é graças a Deus, para aí. Porque mesmo esse eu tive que, se Deus fala assim, não vai, não vai. Se Deus fala assim, hoje você não acorda, você não acorda. Então, quando eu pedi a orientação de Deus, para onde atirar a flecha? Só para ilustrar, não tinha flecha na época. Davi, coloca no 22, por gentileza. Quando eu pedi essa orientação, eu entendo que Deus me deu orientação. Faz uma pesquisa. Aí, vai para a internet. Entra lá no censo do IBGE e pesquisa onde estão as igrejas em Ribeirão Preto. Deus vai orientando. Quando Deus fala que vai dar a terra para o povo, os espias vão lá. Qual era o papel dos espias? Ver e falar, realmente a terra é boa. E não ficar com medo.
Não exclui o papel dos espias, mas o que os espias tinham que fazer era crer. Deus está direcionando, nós vamos fazer isso. Que foi o que o Caleb acreditou. Quando Deus coloca as mãos, gente, sobre as mãos do rei, Ele está dizendo, estou com você. Pode atirar. Enquanto as mãos de Deus estiverem sobre você, meu irmão, a vitória é certa. Agora, se você quiser andar fugindo da mão de Deus, é possível isso? Pela onipotência de Deus, não. Mas pela misericórdia de Deus, Ele até deixa. Você quer ir? Vai aí. Você acha que a história do filho pródigo está ali por quê? O pai precisava ter dado a herança ao filho? Não. Não vou dar, eu sou o pai. Mas Ele permite. Vai lá, você quer ir? Você vai aprender. Então, enquanto as mãos de Deus estiver sobre nós como igreja, a vitória é certa. Agora, o dia que a gente começar a querer andar sobre os nossos caminhos, as nossas condutas, as nossas ideias, as nossas estratégias, a chance da casa cair é grande. É grande. O que faremos para atrair as pessoas para a igreja? Porque em Atos, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O que a gente acha que é melhor que Atos? Graças a Deus que a gente não acha isso, né? Temos que pregar, pastor, a palavra mais motivacional, que massageia o ego. O senhor tem que pôr uma luz aí focado no senhor, e tudo escuro, e a Cláudia, o gigante, o pessoal fica no teclado, só tocando aquela musiquinha de fundo, né, para mexer com as emoções. Quem mexe com a emoção é o Espírito Santo. Eu tento não atrapalhar o processo, mas é Ele quem convence. Então você entende isso? Vamos pegar a sua casa. A Bíblia em Provérbios está repleta de informações de como os pais devem criar os seus filhos. Quando você jogar fora o Provérbios e pegar a psicopedagogia moderna, você vai errar. Porque a psicopedagogia moderna, e eu não sou contra as ciências humanas, eu sou contra elas quando elas são contra a palavra. Aí a gente tem uma dificuldade. E não é só a psicopedagogia moderna, é todas as outras ciências humanas. Sejam elas quais forem, inclusive a teologia. Inclusive a teologia. Você vai, a Bíblia fala para você disciplinar o seu filho. O pessoal fala assim, faz isso não, você vai gerar trauma nele. Eu vou dizer que você vai gerar trauma em nós, se você não disciplinar o seu filho. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma e envergonhará a sua mãe. Você está entendendo isso, irmãos? O plano de Deus é que a sua família dê certo. E ela vai dar certo se você seguir à risca o plano de Deus. Se você ensinar o seu filho no caminho em que deve andar. Se você... E, gente, o ensinar, eu sempre digo isso aqui e eu não canso de repetir. Não é trazer para a escola da Bíblia, não. Isso aqui é uma parte no processo muito pequena. É você viver a Bíblia na sua casa na segunda-feira. Você ser um exemplo, você ser uma testemunha. Hoje nós veremos logo mais à noite como é que Jesus foi um exemplo de oração e por isso seus discípulos quiseram aprender a orar. Se você não for um exemplo de oração na sua casa, meus irmãos, os seus filhos também não serão. Se você não for um exemplo de quem lê a Bíblia, os seus filhos também não serão. E por aí vai afora, eu posso ficar aqui até meio-dia falando desses exemplos, dessas aplicações. Porque muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não seguimos as orientações de Deus, queremos fazer a nossa maneira. E eu vou te dizer, da sua maneira, da minha maneira, vai dar errado. O Deus fala para o Adão, Adão, não é para comer dessa árvore aqui, irmão. Fica, não come. Aí vem a serpente, fala para a mulher, não dá nada não, dá para comer que a gente não morre. O Deus não quer que a gente seja igual a Ele. Comeu. Estamos nós aqui. Se segue a orientação de Deus, sem crise. E não ache que você não comeria. Não ache.
Deus é muito específico em algumas coisas, irmãos. E Ele não deve explicações a nenhum de nós sobre o que Ele faz e como Ele faz. Pega o arco, pega as flechas, abre a janela, atira, flecha da vitória. Você vai destruir o pessoal tudo lá, os sírios vão ser tudo destruídos pelas suas mãos. Mas que dia, que hora? Vai ser destruído. Só vai, filho. Não, vai não, fica a mão um pouquinho, tem mais uma coisa para você falar para você aqui. Segue as orientações de Deus. Senhor, eu não entendo porque o Senhor está me pedindo isso. Não precisa entender, só precisa obedecer. Você é um pai adulto, certo? 30 anos de idade, 25 anos de idade. Estou dizendo até a idade que eu ainda tinha os meus filhos bem na nossa barra ali, minha e de Mayra. Aí tem um indivíduo de 3 anos falando assim, por que eu tenho que comer isso aqui? Ou porque você tem que comer. Você vai explicar, nutricionalmente falando, a importância daquele alimento para ele? Mesmo que você o faça, talvez ele não vá compreender isso. A chance de não compreender é muito grande. Então você vai dizer assim, só come, filho. Ele vai fazer careta, vai cuspir, enfim, vai dança de vômito. Só come. É assim Deus. Ou você fica tentando explicar para o seu filho a importância nutricional dos alimentos. Você fica explicando para o seu filho por que a dipirona é amarga, é ruim. Você fala, toma que a febre vai baixar, menino. E agora tem umas docinhas, né? Agora está mais fácil, na minha época não tinha. Até arrepiava. Deuteronômio 28, se você nunca leu esse texto na sua casa, leia. E se você já leu, lê de novo. Eu vou colocar só 2 versículos aqui. E antes de eu colocar, deixa eu dizer uma coisa para você. As bênçãos e as promessas contidas nesse Deuteronômio 28 são para Israel. Mas o mesmo Deus que prometeu a Israel é o Deus que está conosco hoje. O seu caráter está embutido aqui. A sua ideia, o seu modo de agir está embutido aqui. Ele não mudou. Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. E aí tem um monte de bênção aí, 14, 15 versículos de bênçãos que Deus promete dar para o povo. Tem um monte. Mas aí chega no versículo 15 e fala assim, se porém não ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. E aí tem um bocado. A gente acha hoje, gente, tem muita gente achando que Deus é a dona Benta do sítio do Pica-Pau, lembra? Que fazia tudo, aquela vozona. Tem muita gente hoje achando que Deus é um Deus que a gente se esperneia, dá birra que não vai fazer e Ele continua fazendo a nossa vontade. Isso não é o Deus da Bíblia. Pode até parecer que nesse tempo Deus não está tratando com o seu povo, mas Ele irá tratar. Porque muitos anos se passaram desde o Deuteronômio até o cativeiro. Porque Deus vai dando a chance, Deus vai dando a chance, Deus vai dando a chance. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu ouvirei dos céus. Então tem que clamar, tem que se humilhar. Esse processo tem que acontecer. Não dá para ir viver na revelia e achar que está tudo bem. Se nós somos fiéis e obedientes, Deus nos dará a vitória. Deus não é um pai, meus irmãos, que fica refém dos seus filhos. Infelizmente, eu vejo pais na sociedade, graças a Deus, nossos pais aqui são firmes, são bons. Mas na sociedade eu vejo pais que são reféns dos seus filhos. Eu já vi um pai deixar todas as compras no supermercado, de tanto que o filho gritava.
Porque ele queria ajudar a empacotar os negócios. E o pai foi deixando, e o pai foi deixando. E eu atrás. Espírito Santo, domínio próprio agora. Não é seu filho, não é seu neto. Fique quieto. E aquela criança gritando, e ele gritava, e ele gritava, e ele gritava. Até que uma hora ele colocou um negócio de vidro numa sacola, ele pegou o negócio. Aí o pai pegou a criança assim, meio pelo pé, aí ele já não disciplinou. Porque ele estava irado. Isso não é disciplina. Aí ele pegou o moleque, saiu arrastando o moleque pelo supermercado, e o moleque saiu gritando. Deus não é assim não. Deus não passa vergonha com a gente. Deus não é um pai permissivo que faz a vontade dos seus filhos, mesmo quando eles não obedecem. Não, fica, se você não passar se você passar de ano, eu te dou isso. Se você não passar, não vai ganhar. Aí o menino não passa, e mesmo assim ganha. Primeiro que tem que passar de ano, é obrigação. Tem que estudar, ou está fazendo mais alguma coisa. Tem alguém aqui que está ainda estudando e trabalhando, né? Que está no 2º grau aí, 1º grau. Acho que não, né? Todo mundo aqui é privilegiado e pode só estudar. Então tem que passar de ano. Fica a dica aí, final do ano está aí. Ninguém é de segunda época. Deus não é um pai permissivo. Se a gente erra, Ele trata o nosso erro. Então, meus irmãos, quer ser abençoado? Segue a risca. Mesmo esse rei mau aqui foi abençoado, porque seguiu a risca. Última afirmação que eu quero fazer. Quem quer a totalidade das bênçãos do Senhor, cumpre as suas ordens até Ele mandar parar. Às vezes a gente acha que basta fazer. Por exemplo, fizemos prédio inaugurado, agora, alma, folga e descansa. Tem muito a guardar, né? Tem muito guardado. Fica tranquilo, alma. Versículo 18. Disse mais o homem de Deus: pega as flechas. Ele pegou. Então disse ao rei de Israel: bate no chão. E ele bateu 3 vezes e parou. O homem ficou irado com ele, disse: deveria ter batido 5, 6 vezes, e assim atacaria os sírios e destruiriam totalmente, mas agora você vai destruir apenas 3 vezes. Nós precisamos, irmãos, cumprir aquilo que Deus tem para nós até o fim. E aqui está o grande risco das nossas vidas, como eu trabalhei na introdução lá na semana passada. A gente às vezes chega num determinado ponto da vida e a gente fala assim: já está bom. Infelizmente eu tenho muitos colegas pastores que estão nesse ponto da vida, acomodados. A igreja não vai para lado nenhum, ali. E ele, tá bom. Eu já estou nesse negócio faz 20 anos. E a minha oração, irmãos, é que eu não esteja assim daqui 20 anos. E você pode me cobrar se eu estiver assim: pastor, o senhor falou que não ia parar. Obviamente eu vou estar num outro ritmo, eu acho, né? Eu espero. A gente às vezes chega num determinado momento da vida, a gente acha que a gente precisa de ir mais além, a gente pode ficar ali, não precisa de mais nada não. Ou a gente fala assim: não, tá bom, para que mais? Alguém sabe o tamanho do céu? Alguém sabe quantas pessoas Deus quer salvar? Então como é que a gente fala que está bom? Não precisa de mais. A gente está preocupado de encher o céu e não caber gente? Ficar com filas, congestionamento no céu? Ou a gente acha que Deus já salvou o tanto que Ele tinha que salvar e estamos tudo nós aqui, é nós que temos que ser salvos e pronto, acabou. Enquanto Jesus não voltar, ou você não for até o encontro dEle, não está bom não. Temos que continuar pregando e pregando e falando e falando. E meus irmãos, Deus não economiza bênçãos. Deus não economiza quando o assunto é abençoar. Ele quer derramar sobre nós uma chuva de bênçãos. Está vendo? Como é que isso não é mensagem pentecostal? Porque nós batistas da tradição já cantávamos chuva de bênção lá atrás.
E dizíamos: gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Não estou inventando nada, gente, já está tudo na história. É que a gente se acomodou com as gotas, com as migalhas, com o suorzinho. De Deus eu quero mais e muito mais. Enquanto Ele me der, eu não pararei. E eu quero trazer para você, eu quero gerar em você esse estilo inconformado de ser. Não diga assim: Deus, está bom, o Senhor já me deu o seu Espírito, eu estou entendendo aqui. Eu leio 3 versículos por dia, não leio 1, 3 versículos, fico 15 dias aqui, 15 minutos aqui, não fico 10, então o pastor falou, tá bom, não precisa de mais. Não, queira mais. Agora, para você não sair daqui pensando que talvez o Eliseu pegou pesado, né, com o rei. O Eliseu mantém o mesmo estilo. Pega, pega, pega. Ou seja, o modus operandi não mudou. Deus continua no controle. Se Deus continua no controle, é Ele que fala a hora de parar. Então, primeira coisa, tá? Pega as flechas, ele pegou, bate no chão, ele bateu, mas ele parou antes da hora. E como eu já disse, se Deus está no controle, Ele manda a hora de parar. Por isso que eu disse, eu não sei onde Deus irá nos levar como igreja. Eu não sei. Por isso que eu disse, talvez você veja aqui, porque eu falei no domingo antes, né? Falando que eu ia mostrar o que Deus tinha me falar. Talvez você veja aqui na expectativa de um organograma, de um calendário daqui. Eu não vou inventar. Isso não quer dizer que nós não temos organização, não temos planejamento. Mas hoje o que Deus está dizendo é: não para. Que Ele está no comando. Pastor, como é que a gente sabe então quando deve parar? E como é que o Jeoás saberia que ele não deveria parar? O Eliseu deu informações. Primeiro, ele manteve o modo de trabalho, ele não mudou, ou seja, Deus continua no comando. Segundo, a própria palavra que ele usa para bate, 3, bateu aí, bata no chão, essa palavra naká, não é um simplesmente bater. É um bater de alguém que bate com determinação, de alguém que bate para matar alguém, para açoitar, para ferir. A palavra hebraica traduzida aqui, essa palavra traz essa ideia de alguém que bate com disposição. E não esse marasmo espiritual que nós vemos muitas vezes. Há igrejas que você entra, parece que o ar-condicionado tem 50 máquinas de ar-condicionado ligado no 16, de tão gelado que está. O que Eliseu fala, o homem de Deus, e o rei entendia muito bem a sua língua. A língua hebraica tinha uma palavra para um tapinha. A palavra que ele usa aqui é bate, mas bate com força, bate com empolgação. Não é um bater qualquer. Eu não mandei você dar 3 varadinhas só no chão. Vai até Deus mandar parar, queridos. Outra coisa que me mostra, o versículo 17. Final do versículo 17, o Eliseu fala assim: você vai destruir totalmente. Flecha da vitória. Quanto mais flechas, mais vitórias. Aí aqui eu ia bater até quebrar as flechas no chão. Até quebrar. Porque eu já tinha entendido, essa é a flecha da vitória. Talvez eu tivesse ido embora e ele ia ter que me chamar: volta aqui, menino, onde você vai? Mas na hora que eu voltar, bate no chão. Eu ia bater e ficar olhando para ele, até ele mandar parar. Mas Jeoás não fez isso, e por isso ele só, e 1 Reis, aí logo mais à frente você vê que ele de fato ele só ataca 3 vezes, ele só tem 3 vitórias. Quem está disposto a obedecer a Deus, meus irmãos, precisa ter fé. Precisa acreditar. Alguns pais inconsequentes, eu já fui um deles,
Pegava o filho quando era pequeno, hoje não dá para fazer com nenhum dos dois. Talvez um consiga fazer comigo. E jogava para cima assim, ó, vá. Né? Vá. Pergunta, a criança pede para parar? Não. Ela tem medo? Não. Devia ter, algumas deviam ter. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. A criança, ela adora aquela brincadeira perigosa. Uns ainda gostam de ficar de cabeça para baixo. Pega assim e joga ele de cabeça para baixo. E a criança adora isso. Quando a gente cresce, a gente perde isso. Para Deus nós somos como crianças. À noite eu vou falar sobre isso. Dessa intimidade, dessa proximidade, desse Abba Pai, meu papai. Quanto menos informação nós temos, irmãos, mais fé você precisa. Rodrigo, Zona Leste, você já viu o tamanho da Zona Leste? É talvez uma das maiores zonas de Ribeirão Preto, uma das maiores áreas de Ribeirão Preto. E cresce assim absurdamente, está quase encerrando já. Aonde, Deus? Deus não falou. Eu sabia onde era. E Deus mostrou para nós. Graças a Deus, aquele lugarzinho ali foi usado por Deus por 4 anos. Eu gosto sempre de, quando eu penso em fé, botar um paraquedas, né? E eu já falei isso aqui, o indivíduo tem muita fé. Porque ele pula de um negócio lá, vários mil metros de altura, né? Enrolado num saco. Que o paraquedas é um saco. Um material bonito, bacana, umas cordas bonitas, bacana, mas é um saco. E ele pula nesse negócio, ele confia plenamente nesse negócio. E sabe o que é mais impressionante? O indivíduo às vezes tem fé num paraquedas e não tem em Deus. E tem um bocado de gente que às vezes o trem não abre aí. E vem para o chão. E Deus nunca falha. As bênçãos que nós receberemos de Deus será na proporção que depositarmos fé nele. Só Pedro andou sobre as águas com Jesus. Os outros ficou tudo no barco com medinho. Aí ele afundou, tá certo. Mas ele também voltou sobre as águas. Só Pedro. A gente pega só o afundamento do cara, né? O fato dele tirar o pé do barco, ter andado. Isso a gente não esquece. Você vai ser abençoado na proporção que depositar a sua fé em Deus. Quando isso não acontece, gente, o homem de Deus fica furioso. Às vezes você vê a minha indignação aqui, é porque eu estou vendo que é aquela direção e a gente está amarrando o negócio aqui. O pessoal da administração sabe do que eu estou falando. Pouquíssimas vezes eu te falo assim, gente, o caminho é esse aqui. Pouquíssimas vezes. Graças a Deus por isso. E eu não tenho dificuldade, que se eu entender a direção de Deus errado, de chegar e dizer, me perdoem, eu confundi. Não era Deus, era a minha carne. Eu não tenho dificuldade com isso. Eu não tenho expectativa de acertar 100% das vezes. E a palavra usada para ele ficar furioso aí, traz a ideia de estar descontente, estar bravo, aborrecer-se, estar irado. Então, meus irmãos, nós precisamos ser obedientes até o fim. Deus quer resolver o nosso problema por inteiro. Deus quer resolver, quando você lê Deuteronômio 28, lá na frente Deus vai falar assim, vocês vão dominar todas as nações e não tomarão emprestado de ninguém. Eu olhei para aquilo e falei assim, rapaz, eu que adoro um financiamento, o que eu estou perdendo de bênção? Não estou dizendo que é errado, não.
Estou dizendo que é uma promessa de Deus para o povo dele, não depender do dinheiro de ninguém. Depender tão somente dele. Mais uma vez, estou dizendo que é errado, não. Estou dizendo que de repente a gente perde. Deus não limita suas bênçãos sobre nós. Quanto mais dele nós pedirmos, mais ele nos dará. Então, meu querido, você precisa ser bênção até o fim. Não tem aposentadoria, tem promoção. Glória. Foi promovido. Há sim uma mudança de ritmo. Daqui a alguns anos, e põe anos aí, eu já vou estar num ritmo diferente aqui. Ou seja lá onde for. Mas eu continuo aqui. Expondo a palavra de Deus, ensinando aqueles que querem aprender. Talvez já não com tanto vigor na voz mais, então vão ter outros passando, mas eu continuo aqui. Aposentar, pastor? Não vou não. Não vou não. Eu vou esperar a promoção celestial. Você precisa seguir o plano de Deus à risca, e esse é o plano de Deus. Deus, quando me chamou lá atrás, não me chamou para parar no meio do caminho. Deus, quando uniu você em casamento, não chamou você para se separar. Deus, quando lhe concedeu filhos, não chamou você para perder os filhos para o mundo. Deus, quando colocou você numa atividade profissional, colocou você num local, Ele te deu aquele lugar. Seja a bênção ali, enquanto Ele fala assim, agora deu, vai para outro lugar. E por aí vai os exemplos. Não busque rotas alternativas. Você pode parar só quando Deus mandar. E eu olho para vocês aqui, ó, tudo forte, saudável, inteligente, cheio de capacidade. E eu tenho certeza, Deus não mandou ninguém aqui parar. E nem ficar parado. Então, como eu disse na semana passada, vamos que vamos. Porque foi isso que o Eliseu fez. O Eliseu foi abençoado lá atrás com porção dobrada. E até o final da sua vida ele abençoou. Ele só parou quando Deus falou, Eliseu, doença de morte. Deu. Pastor, mas esses homens de Deus, eles eram... O Elias quis parar. O Elias parou. Antes da hora. Foi para uma caverna. Deprimido. Triste. Com medo de Jezabel. E Deus fala assim, já que você está correndo, eu vou pôr outro no seu lugar. Vai, tem um tal de Eliseu, ele que vai dar sequência no teu ministério. Teu tempo acabou. Mas não é a hora que você quer, é a hora que eu quero. Tem mais coisa para fazer. Unge ele como rei e transfere o outro para ser o profeta. Sobre Elias falaremos nos próximos domingos. Mas o Elias parou. Então Deus não está falando para a gente parar. E se você tiver com vontade de parar, vem falar comigo. Para a gente se encorajar mutuamente. Eu quero, antes de orar, fazer uma dinâmica para tentar ilustrar. Eu preciso de alguns voluntários. Gente que goste de pão e não tenha problema com glúten. Não quero prejudicar ninguém para vir aqui à frente. Preciso de 1, 2, 4, 5, 6. Bora lá. 6. Aqui na frente. Eu vou subir para ajudar na transmissão, tá? E vocês vão ficar aqui embaixo aqui. Consegue ver aí a transmissão eles, Lucas? 6. Faz uma roda aqui, ó. Tá. Faz uma roda aqui que eu quero que todos tenham o mesmo... Pode ficar de costas pro povo. Os que anjo não tem costas. Não sei se vocês são anjo ou não. Jesus é o pão da vida, certo? Fomos abençoados com esse pão, certo? Escolhe aí um pedaço aí do pão da vida que você quer pegar. Pode virar para eles agora.
Que bom que vocês pegaram a visão. Que bom que vocês pegaram a visão. É isso aí. Vai para cima. Vai para cima. Lembra da Marta e da Maria? A Maria escolheu a melhor parte. Agora vocês podem dividir isso. Ou compartilhar isso. Fica aqui que eu vou orar por vocês. Feche seus olhos. Fala com Deus. Eu não sei o que Deus tem para a vida de cada um de vocês, em especial desses 6 homens que vieram aqui. Como a gente diz aqui, nada aqui acontece por um acaso. Enquanto você está com esse pão na mão aí, vai falando com Deus. Você que não veio aqui, eu só pedi 6, não tem problema. Mas também vai falando com Deus. Aqui não há ninguém que não foi abençoado abundantemente por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Toda sorte. Somos abundantemente abençoados. Então pergunta para Deus: Deus, aonde o Senhor quer que eu derrame das tuas bênçãos? Aonde o Senhor quer que eu seja um canal das tuas bênçãos na vida de outros? Pede para que Deus te abra portas, pede para que Deus faça você fluir por onde você passar. Talvez você tenha áreas na sua vida que você olha para a palavra e o Espírito Santo fala para você: você está errando aqui. Pede perdão. Se arrependa. Deus é misericordioso, Deus é gracioso e Ele quer te perdoar, Ele quer te abençoar. Ele não quer reter a mão da bênção sobre a sua vida, Ele quer. Então pede perdão. Pede para que você tenha disposição, energia, vigor, para experimentar toda a bênção de Deus na sua vida. Eu te agradeço, Pai, porque eu sou um filho abençoado do Senhor. E habito junto com os meus irmãos, que também são filhos abençoados do Senhor. Muito obrigado. Que bênção é isso. Deus, ajuda-nos a sermos bênção como igreja, como famílias, como indivíduos. Para que por onde nós passarmos, ó Deus, o Senhor esteja falando através de nós, para que sejamos boca do Senhor nesse mundo, para que sejamos homens e mulheres do Senhor nesse mundo, que vão testemunhar da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia, que vão abençoar abundantemente as pessoas por onde nós passarmos, com a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Faz-nos crescer para a honra e glória do Seu nome. Leva-nos aonde o Senhor quiser que a gente vá, Deus. Mantenha-nos unidos até a sua volta, onde o Senhor voltará para buscar a tua noiva, a tua igreja, o teu povo, ó Deus. Ou mantenha-nos fiéis até o nosso encontro com o Senhor, até sermos promovidos, Deus, ao rol de membros celestial. Ajuda-nos, Pai. Cuida da tua igreja. Esses homens que estão aqui à frente, o Senhor tem um propósito para a vida de cada um deles. E o Senhor sabe. Então queime esse propósito no coração deles. Queime a ponto de eles não conseguir fazer outra coisa a não ser cumprir a tua vontade na vida deles. Deus, desenvolva em nós cada vez mais um desejo de ter o Senhor, estar em sua presença, meditar na tua palavra, termos comunhão com a igreja. Faz querermos cada vez mais e mais do Senhor. Faz-nos inconformados com o marasmo espiritual, com o pecado, com a injustiça. Em nome de Jesus.